A Ferg é sempre inovadora e os clubes do Rio também. Não necessariamente algo que é inovador é bom. A Ferg e os clubes querem público já a partir da semana que vem nos estádios. Indo na contramão do que acontece no Brasil inteiro, o Campeonato Carioca acha que o cenário está bom do jeito que está. Enfim, vamos para o Giro de Notícias que eu te explico melhor essa história toda. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, eu sou o Tricolor de coração. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vamos embora para eu te contar, meu amigo. Se eu te contar isso, é capaz de você nem acreditar numa dessa. Matéria do jornal O Globo. Matéria do jornal O Globo, feita pelo jornalista Diogo Dantas. Diz o quê? Diz que a Ferg e os clubes do Rio de Janeiro querem a volta do público nos estádios. E não só isso. Isso é ok, volta. Já na semana que vem, hoje é sábado, dia 6, semana que vem, dia 14, no Maracanã. É isso daí. Bem, a matéria do Diogo Dantas diz que a ideia é colocar no estádio uma quantidade menor de pessoas. Enfim, eu vou passar ponto por ponto em relação a cada questão dessa. Vamos lá. Primeiro aqui eu vou falar o que tá na matéria do Diogo Dantas, ok? Depois eu trago as questões das minhas opiniões sobre o assunto. Vamos lá. A lógica deles é a seguinte. Ponto 1. Só colocar pessoas que já foram infectadas pelo Covid-19. Como ver isso? Pelo teste IgG, né? Aquele teste que pega se você tem anticorpos para a doença. E, pegando por esse teste, eles pegariam pessoas que já têm anticorpos para a Covid-19, né? Para esse novo coronavírus, o padrão. E com isso, eles saberiam pessoas que já estão imunizadas, fora do grupo de risco, mesmo que já tenha sido imunizado, né? Na teoria, já tenha pegado Covid. Se você tiver um grupo de risco, você não poderia ir. Então a lógica seria essa. Ponto 1, pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus. Número 2, em pequenas quantidades. Isso a matéria não traz, e só lembrando, isso não foi algo divulgado pela Ferg, não foi algo que os clubes já falaram abertamente, não. Isso é a matéria do jornal O Globo, teve acesso a essas informações. Não tem a quantidade de torcedores que poderiam ir até o estádio ainda. Ponto 3, da lógica deles. Todos seriam convidados. Não teria nenhum torcedor comprando ingresso. Os clubes, a matéria diz isso, inclusive, né? Abre aspas aqui. Os clubes terão que enviar listas pessoais e intransferíveis dos convidados por partida. Ou seja, os clubes definiriam quem poderia estar no estádio. Eles enviariam a lista de convidados, não teria pagamento de ingressos e seria tudo muito controlado, até por causa dessa questão dos testes, ou seja, os clubes, as diretorias dos clubes definiriam quem estariam no estádio ou não. E o ponto 4, que a lógica é de ajustar a disciplina dos torcedores que ali estariam, desses convidados. Eu prefiro não chamar de torcedores, prefiro chamar de convidados, tá? Eu vou explicar já o porquê. Ajustar os protocolos de dentro do Maracanã, os protocolos do Carioca, para um futuro protocolo com o público, né? Com a autorização das autoridades, ter de volta o público no estádio e isso servir de versão teste, esses convidados. Bem, a lógica seria nessas 4 frentes, aí pelo menos. Inclusive, segundo cita a matéria do Diogo Dantas, todos os clubes, todos, os 4 grandes e todos os outros pequenos, aprovaram a ideia. A palavra utilizada foi exatamente essa, aprovaram a ideia. Inclusive, em Flamengo e Nova Iguaçu, já teve, entre aspas, um teste não oficial. Não faz sentido. Vou botar a foto aí pra vocês aqui na tela, né? Vou até dar um tempinho aqui pra você que tá... Eu sei que você normalmente só ouve, pra você ver. Ó, a foto está na tela. Isso daí é em Flamengo e Nova Iguaçu. Essa foto
foi tirada pelo fotojornalista Alexandre Cassiano, da agência O Globo. Em Flamengo e Nova Iguaçu, tinha essa quantidade de pessoas como convidadas por lá. O clube em si não... os clubes, na verdade, que tinha gente do Nova Iguaçu também, não confirmaram essa questão dos convidados. Mas, segundo a matéria do Globo, tinha cerca de 20 pessoas de cada time por lá. Ou seja, pro Flamengo essa regra meio que já tá valendo, né? Tem 20 pessoas de cada lado na arquibancada em Flamengo e Nova Iguaçu. A pergunta que fica é, quem são essas pessoas? Todas elas foram testadas e se as autoridades liberaram público no estádio, porque isso é público no estádio. Eles não fazem parte do corpo que tava de jogadores, de treinadores, do corpo ali do futebol, não são dirigentes, não são nada disso. São pessoas que foram convidadas a estar dentro do estádio e são torcedores. Enfim, né? Agora vamos para os meus comentários sobre cada um desses pontos citados na matéria que dizem respeito a essa volta de público. O meu primeiro comentário é de que nessa reunião que teve, né, segundo informações, né, tinha ali representantes dos clubes, teve uma reunião virtual com médicos e etc. E todos eles destacaram o ponto de que o protocolo do Carioca é o mais seguro de todos, né, o protocolo jogo seguro e tal... tem a biossegurança elogiada no país inteiro. E ok, de fato, a gente tem visto isso mesmo, no fim das contas. Até Nino falou isso numa entrevista, que o protocolo da FERJ deu de 10-0 no da CBF, né? Acho que era muito mais seguro na FERJ que na CBF. Ok, isso falando em relação aos jogadores. Então eu vou ponto a ponto. O primeiro ponto era, só os que já foram infectados pelo coronavírus e tivessem o teste IgG positivo, dizendo que tem anticorpos pro coronavírus, para esse coronavírus, entrariam. Aí meu outro ponto é, as novas variantes, e principalmente a P1, se eu não me engano, aqui no Brasil, né, a principal aí que tá agravando muito a situação, reinfecta pessoas que já tiveram coronavírus. Ou seja, você não tá imune. Se você teve o novo coronavírus normal, essa variante pega em você. Então, assim, eu não sou médico, então se estiver falando alguma besteira, alguém que tá muito bem informado da situação toda pode me corrigir, mas não é tão incomum uma pessoa pegar novamente coronavírus. Então, independente se você já teve, não é muito seguro você fazer esse tipo de relação, né? De pessoas que já tiveram, que têm anticorpos, podem entrar, e pessoas que não tiveram podem entrar, né? Se isso não é inteligente nem para vacina, quanto mais para esse tipo de coisa. Mas vamos lá. O ponto 2 diz pequenas quantidades, né? Seria uma pequena quantidade de pessoas. Primeiro, quantas pessoas seriam? Esse teste não oficial teve 20 pessoas de cada lado, né? Quantas que seriam? Seriam 20 no mesmo setor? Porque 20 no Maracanã toda, você até pensa, ok, 40 pessoas, até poderia ser, você abre um pouquinho de exceção. Agora não vão ser 20 pessoas no setor oeste, daqui a pouco são 500, 2.000, 5.000, tá igual a final da Libertadores. Quem serão esses convidados? Vai ser papagaio de pirata? Vai ser pra poder o dirigente levar amigão? Fazer média com torcida organizada? Fazer média com um ou outro? Fazer média com influencer? Vai levar amigão de enfim. A gente não sabe quem seria. E aí, inclusive, eu deixo marcado aqui, tá? Se eu for convidado nessas situações que estão sendo colocadas, não aceito. Não aceito, não faz sentido isso pra mim no momento. De aceitar estar lá como torcedor. Como jornalista é uma outra situação, não tenho ido, inclusive, como jornalista. Mas como torcedor, estar lá, não me sentiria bem. Não me sentiria bem. O ponto 3, que é... Até... o ponto 2 era pequenas quantidades, porque o ponto 3 era todos convidados, né? Quem seriam esses convidados? Eu já falei desse ponto, né? Não vou me repetir. E o ponto 4 é o seguinte, ajustar a disciplina, ou seja, já começar do tipo, tá aí, tamo pra voltar ao público, né, então já vamos começar a preparar, porque daqui a pouco tem público, a gente tem que ver o que tá dando problema e tal, e não é esse. Isso vai na contramão de todo o cenário do Brasil. Tá morrendo, a gente ano passado paralisou os campeonatos no Brasil, morrendo 1% do que tava morrendo hoje, Morria 100 pessoas. Hoje em dia morrem quase 2.000 pessoas.
É bizarro, assim, que a gente esteja nesse cenário. Aliás, eu falei 1%, mas é muito menos de 1%. Então, assim, é bizarro que a gente esteja falando de volta de público. Isso não existe. E se você olhar, não é o Brasil, não é o Rio. Estadual de Santa Catarina tá paralisado. O do Paraná tá paralisado. O do Acre tá paralisado. O do Ceará só não paralisou porque os bloqueios foram só em Fortaleza. E os jogos vão acontecer no interior do estado. O movimento todo do Brasil, que já é lento e completamente errado até, é de talvez até paralisar o futebol. E aí o Rio de Janeiro me lança uma ideia de daqui a 7 dias ter público no estádio com a Ferj e os clubes. Isso não é só Ferj. Os clubes. O Fluminense, segundo a matéria. Isso tem que ser questionado ao senhor Mário Bittencourt. De qual é a lógica disso daí, de colocar convidado lá dentro. Aí você pode falar, Gabriel, mas os ônibus estão cheios de gente e não pode ter gente no estádio? Sim, porque se você botar gente no estádio, o ônibus vai ficar mais cheio ainda. E não tem a necessidade. Sabe por quê? Porque vão ser 30, 50, 100 pessoas, acredito eu. Que diferença isso faz lá dentro do estádio? Não é 50 mil de volta. Se é pra botar, bota 50 mil. Bota, autoriza tudo logo, porque aí volta a torcida pulsando, etc. 40 pessoas só vai servir pra ter. Você aí que tá comemorando, você, Sandro Luiz, de Nova Iguaçu, que tá comemorando, você não vai, meu amigo. Você não vai. Você vai ter uma chance em 1 milhão de ir. É isso. Não vai ter torcida lá. Não vai ter torcida. Vão ser convidados, pessoas convidadas. Enfim, eu espero que isso, de fato, tenha a repercussão da matéria, isso tenha muita repercussão, não só nas mídias tricolores. Espero, inclusive, que os amigos que têm canal e que têm site, enfim, que cobrem o Fluminense, sejam fortes nisso. Isso é ridículo, isso é ridículo. No momento que estão morrendo 2.000 pessoas por dia, a média de público do Fluminense no Brasileirão é de cerca de 20 mil pessoas. Em 10 dias morre a média de público do Fluminense no Brasileirão. E é ridículo que estejam cogitando um Fla-Flu com convidados, começarem a convidar pessoas para assistirem um Campeonato Carioca na arquibancada do Maracanã, como se a gente estivesse melhorando a situação e não piorando. Enfim, espero que isso seja amplamente divulgado, amplamente criticado e que eles voltem atrás. Até porque não foi divulgado ainda, né? Então, de fato, espero que seja uma ideia que se volte atrás. Enfim, saudações tricolores, até a próxima, valeu.